Salve Maria Santíssima. Uma live aqui improvisada, como sempre, né? Vamos rezar um pouquinho ao Senhor. Rezar ao Senhor que nos fortalece, que nos anima, que nos reconstrói. Chupando aqui uma pastilhazinha para melhorar a garganta. Então vamos ver se chega alguém aqui para rezarmos juntos ao Senhor. Vocês estão ouvindo de fundo aí o canto gregoriano, né? O canto gregoriano nos ajuda muito a rezar. Calma a alma, exorciza o mal. Bem-vindo, Kelvin. Também a Sheila, seja bem-vinda. Vamos rezar ao Senhor. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as distrações na oração. Você que vai acompanhar agora essa live e você que irá acompanhar depois, né? Porque eu sempre deixo no IGTV, eu acho que é esse o nome. Você tem distrações na oração? Ou não? É somente eu que tenho distrações? Existem inúmeros tipos de distrações, né? As distrações que são voluntárias. Bem-vinda, Marisa. E as distrações involuntárias. As voluntárias e as involuntárias. E todas elas nos prejudicam bastante, né? Se a gente não souber lidar com elas. Como o próprio nome diz, as distrações voluntárias, você provoca elas, você vai em busca delas. As involuntárias acontecem, imprevistos, a ação do demônio, a nossa própria dispersão natural, né? E a gente precisa combater bastante. Porém, São Francisco de Sales diz o seguinte: quando você está na oração e começa a vir muitas distrações, e você passou 1 hora, 2 horas combatendo essas distrações e acha que não rezou, você rezou sim, sem dúvida rezou. Mesmo que você não saia consolado da oração, mesmo que você não saia pacificado, você sem dúvida rezou. Porque a oração é, como vai falar São João Damasceno, é a elevação da mente, é a elevação da alma a Deus. Então, às vezes, essa elevação acontece de uma forma mais concentrada, mais espontânea, e outras vezes é mais desafiante, é mais árduo. É o combate da oração. São Tomás de Aquino, ele dizia o seguinte, né? Quando nós vamos rezar, o demônio entende que nós o estamos chamando, desafiando para combatê-lo, para a briga. Então, quando a gente vai para a oração, o demônio já entende que a gente está chamando ele para brigar. Porque o demônio, vai falar São João da Cruz, né? O demônio tem medo da alma unida a Deus, como ele tem medo do próprio Deus. É o que falava Santa Teresinha, o demônio é tão covarde que ele foge diante do olhar de uma criancinha. Ou seja, quando nós temos esse coração de criança e buscamos essa pureza em Cristo, sem dúvida o demônio, ele nos afronta, mas logo ele bate em retirada. Por isso que fala a palavra, resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Claro que ele volta em outro momento oportuno, mas ele, à medida que nós batemos humildemente de frente com ele, não com nossa força, é com a graça de Deus, à medida que nós resistimos a ele, e a melhor forma de combater é resistindo e não conversar com o demônio, como fez Eva, e como
nós fazemos muitas vezes e caímos na lábia do tentador, né? Eu vou ler aqui um pouquinho do que está no livro do cônego Jerônimo Ribetti, do livro Ascética Cristã. É um livro maravilhoso da editora Imaculada. Vai falar o seguinte: na oração, topa a alma com dificuldades, que nos cumpre assinalar. Reduzem a estas duas, as dificuldades da oração, né? Distrações e securas. As primeiras, ou seja, as distrações, estovam a atenção do espírito. Retardam as segundas o movimento do coração. Ou seja, as securas, né, retardam o movimento do coração. As distrações são pensamentos que nos alheiam da oração. Ou seja, são coisas que querem nos roubar da oração. Custa governar a mente e mantê-la demorado tempo no mesmo objeto. Ou seja, eu estou rezando, na hora que eu estou rezando, a minha mente quer se voltar para outras coisas. Por exemplo, eu vou para a capela, diante do Santíssimo, aí no lugar de eu desligar o celular, no lugar de eu colocar no silencioso, um pouco mais longe de mim, ou nem levar o celular naquele momento, se for possível, né? O que a gente faz na oração? Em casa, ou na capela, ou em qualquer canto. A gente sempre fica com o celular perto. Aí chega uma mensagem, a gente não olha. Chega outro, a gente já olha. Ou então não deixa no silencioso e fica disperso. Não olha a mensagem, mas fica disperso com barulho, com aquele barulhozinho da vibração, né? Então as dispersões nos tiram do objeto. O que é o objeto? Não é um objeto que a gente fala uma coisa, não. É aquilo e aquele pensamento ao qual nós estamos direcionados. Ou seja, quando nós estamos olhando para Deus, Ele deve ser o centro da nossa atenção. Deve ser sempre. Mas quando eu falo na oração é porque você, nessa hora, deve fazer esse esforço de não ficar preocupado com outras coisas. Porque, por exemplo, você vai rezar. E à medida que vem preocupações, é normal. À medida que essas preocupações ficam vindo, você deve entregar a Deus. Transformar essas distrações que vêm sem você querer, de forma involuntária, ou esses pensamentos, essas preocupações, anseios, transformar isso em matéria de oração. Senhor, eu estou preocupado com a conta de água, a conta de energia. Eu estou preocupado com a enfermidade de tal pessoa. Transformar isso em oração. Eu não posso achar que essas preocupações, essas coisas que vêm na minha oração, elas devem ser jogadas no lixo. Não. Eu coloco essas coisas aos pés do Senhor. Porque Ele deve ser o centro da minha oração. Por que muitas vezes nós saímos da oração pior do que quando chegamos? É porque no lugar de conversar com Deus, nós ficamos conversando com as nossas preocupações, conosco mesmo, e fica, como diz Cerense, matutando, né? Meu Deus. Mas esse meu Deus é conversando consigo mesmo. Não se volta para Deus. E passa uma hora ali pensando em mil coisas. Mas não se volta inteiramente para Deus. Na oração, é preciso também uma postura de oração. Você vai rezar, aí você já fica, por exemplo, aquela coisa assim, todo relaxado. Você tem que ter uma postura que te ajude a rezar. Você não precisa ter uma postura que te fadigue tanto, né? Embora você possa fazer um pouquinho de penitência, óbvio, na oração, se quiser ficar de joelho um tempo razoável, mas que não atrapalhe você rezar. Algo que te incomode tanto que não te ajude a rezar. Mas também você não pode ficar todo relaxado, como se fosse dormir, né? Às vezes a gente vai para a oração e pode começar a roncar na oração e cochilar e achar que isso é normal.
Como é que eu estou indo para a oração? É com a disposição de rezar ou me entregar logo ao sono, ao cansaço? Eu preciso fazer um esforço. A oração, de fato, é um combate. E quando eu me entrego de forma cômoda a essas posturas, eu estou favorecendo as distrações que virão. Então a minha carne já está desfavorecendo, o demônio vai aproveitar e vai fazer a festa, né? Então vai ser distrações terríveis. Vou continuar lendo aqui. Essa volubilidade mais se panteteia quando rezamos, e é difícil contê-la. Golfam em borbotões as lembranças, os sonhos, as imagens, usurpando o lugar do objeto único, sobre o qual a vontade quisera deter-se e prolongar a atenção. Ou seja, na hora que a gente está rezando, vem lembranças bem do passado, de 10 anos atrás, 15, ou lembranças bem próximas. Vem imagens, às vezes imagens imorais, imagens que te irritaram, imagens do nada, começa a aparecer. Às vezes é a nossa imaginação, né? Que de fato é a louca da casa, né? Que está ali, está todo vapor, né? Muito flash. Vai vir ali os sonhos que nós temos de futuro, muita coisa, mas você deve fazer esse esforço de se voltar para o Senhor, dizer: Senhor, dai-me a graça de me voltar para Ti. Porque a oração é um hábito que eu tenho que fazer, mas é um dom, é uma graça de Deus. Bem-vindo a Valderina, o Juan, o Rafael e o Bruno, sejam bem-vindos. Continuando. É inimaginável, eu não sei se o som está atrapalhando vocês, me digam, esse som está muito alto ou está normal? Dá para ouvir direitinho? Ou está meio confuso? O nome é Ascética Cristã. É um tratado sobre a perfeição cristã, certo? Sobre a santidade, né? Cauê, seja bem-vindo, tá certo? Se vocês puderem divulgar a live para outras pessoas, eu agradeço demais. É inimaginável que de pensamentos fúteis sobrevêm para embaraçar a oração e empolgar a mente. Às vezes a gente está na oração e fica super empolgado com a ideia que vem, ou a ideia que me tira da oração. Ah, tive uma ideia de fazer isso. O que você deve fazer? Se você tiver com o caderno, pode anotar aquela ideia. Você anota aquela ideia. Se for necessário, apresente para Deus aquela ideia ali. Caso não, se você vê que não é matéria de oração, depois você vai refletir sobre aquilo. Mas não deixe que aquele sonho, aquela ideia mirabolante que veio, roube toda a sua atenção da oração. Não, isso é uma armadilha, tá certo? Então tenhamos cuidado. Obrigado, Cauê, pelo retorno. Continuando. Consoante a expressão de Santo Agostinho, foge de si mesmo o espírito, sem que seja possível traçar-lhe limites que não transponham, nem opor-lhe barreiras que o detenham no seu vagabundear. Olha o que o Santo Agostinho está dizendo. Quer dizer que, às vezes, nós nos dispersamos muito fácil e ficamos como um vagabundo passeando pelo mundo inteiro, pensando em mil coisas e menos em Deus. Pensa em mil coisas, na morte da bezerra, da vaca, contas a pagar, sonhos, esperanças, raivas, um monte de coisa. E esquece do essencial. Fica vagabundiano. Quem fala isso é Santo Agostinho, viu? Fica perambulando ali na imaginação. Vagabundiano. Então cuidado. Nós não podemos ser vagabundos na oração. Quem está falando isso aqui é Santo Agostinho. Tem as distrações procedências diversas, ou seja, as distrações podem vir de diversas origens. Ele vai dizer: originam-se da vista de objetos exteriores e das impressões por eles produzidas nos sentidos. Traz cada um sua imagem e desperta recordações múltiplas. Por exemplo, às vezes nós não queremos ter distrações na oração, mas o que a gente faz? A gente passa o dia todo no celular às vezes, assistindo filme, conversando besteira. Na oração, como é que eu vou me concentrar? Se durante o dia eu não consigo me recolher um pouco. Eu vejo tudo, todo tipo de imagens,
todo tipo de coisa, eu escuto todo tipo de coisa, de conversa, de brincadeira sem noção. Ou seja, aquilo vai ser uma montanha de tantas coisas que vai atrapalhar a minha oração. Quando eu estiver na oração, aquilo vai vir como se fosse um vulcão, que entra em erupção, explode ali. Porque eu passei o meu dia alimentando a minha alma com coisas fúteis. Eu fico brigando nos grupos, brincadeiras às vezes sem noção, sem discernimento, ou conversando com um amigo uma coisa que é uma conversa meia dupla, de duplo sentido, ou com uma amiga, um rapaz com a moça, começa a conversar tarde da noite, uma conversa meio lá, meio cá, né? Uma amizade meio sensual que atrapalha a castidade. Tudo isso atrapalha a vida de oração. A gente vai alimentando a nossa carne, os nossos sentidos. Escuta tudo, a gente não filtra o que vai escutar, olha para tudo, come de tudo. Ou seja, nós damos uma liberdade muito grande aos nossos sentidos. Isso atrapalha. Por que que muitas vezes a gente não consegue rezar bem? Porque tudo que os nossos sentidos pedem, nós damos. Eu quero comer, aí como. Às vezes não estou nem com fome, aí vou comer. Eu quero me distrair, aí coloco qualquer filme. Eu não tenho discernimento de qual filme assistir. Quero conversar com uma pessoa e começo a conversar bobagem, falar mal de alguém e dizer brincadeiras sem sentido. Tudo isso polui os nossos sentidos. E quando nós vamos rezar, repito, é como um vulcão que entra em erupção. Vem tudo, porque eu me entreguei demais aos sentidos. A visão, a audição, ao paladar, ao tato. Ou seja, alguém que vive muito escravo ao mundo sensível, na oração vai ter distrações ainda maiores. E às vezes nós distraímos. Por que eu estou distraído? Porque eu passo o dia só olhando coisas que às vezes não valem a pena. Conversando, brincando. Não é que a gente não possa brincar, nós podemos brincar, nos divertir, ter um lazer sadio. Porém, às vezes nós ultrapassamos os limites, né? Nós nos damos muita liberdade para ter prazeres excessivos. Prazeres que nem são pecaminosos, mas que poderiam ser renunciados. Às vezes nós não sabemos disciplinar o nosso horário de dormir. No lugar, às vezes, de dormir 10, 10 e meia, 11 horas, a gente vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Aí acorda cansado, acabado. Como é que vai rezar bem? Vai se distrair pelo cansaço. E uma pessoa super, hiper, mega cansada, ela vai também ser mais suscetível às tentações que vierem. Tentações da carne, tentações do mundo, tentações do demônio. Porque a pessoa foi se entregando a isso. Bem-vindo, Pedro, meu amigo. Maura, também o Flávio. Então vamos lá. Originam-se de diversas formas as distrações. Os hábitos de vida, é o que eu já falei antes, de forma bem simples, né? Os hábitos de vida são a mais fecunda fonte de distrações. A sua forma de comer, de se relacionar com as pessoas, de dormir ou acordar, de assistir, de ouvir músicas que não tem nada a ver, né? Muito sem discernimento. Salve Maria, Maura. Shalom, meu amigo Pedro. Então, esses maus hábitos, esses hábitos que não são bons, eles vão atrapalhar na hora da oração. Eles vão vir na hora lá. A pessoa vai dizer, poxa vida, eu nem estava pensando nisso. E veio na hora da oração. Espera, mas rastreia. Como foi o teu dia? Qual eram as bobagens que tu estava conversando com os teus amigos? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Ou às vezes a gente é meio curioso. Fica olhando demais no Instagram as coisas, no Facebook. Fica curiando, passa 1 hora perdendo tempo, perdendo mesmo. Não está evangelizando, só curiando a vida dos outros. Isso atrapalha demais a vida espiritual. Vai nos estagnando. Uma coisa é você entrar e fazer um comentário e sair rápido. Outra coisa é não ter medida. Nós precisamos ter medida nas coisas.
vai ficar salva, viu, Pedro? Sim. Às vezes a gente não consegue ter essa medida. Os sábios, né, Aristóteles, Platão e outros, eles diziam o seguinte, Santo Tomás e outros dizem, a sabedoria está no meio. O que é esse meio? É o medíocre? É o mais ou menos? Não. Esse meio quer dizer o seguinte, no latim, virtude quer dizer virtus, forte, força. Então, no meio está ali a força, o equilíbrio. No grego quer dizer excelência. Então, o que seria virtude? Não é um extremo nem outro. É algo excelente que se sobressai como uma grande montanha. Ou seja, nós devemos ser orgulhosos? Não. Nós devemos ser pusilânimes? Não, são duas coisas extremas. Uma coisa é alguém orgulhoso, amostrado, como a gente fala no Ceará, né? Outra coisa é alguém pusilânime, aquele coração pequeno, mesquinho. Então qual seria o equilíbrio aí? A humildade. A gente poderia falar de várias outras virtudes. Uma pessoa prudente, ela é corajosa, sim. Mas ela sabe dosar o seu medo e usá-lo em seu favor na hora certa. Para não ser muito audaz na hora que não precisa. Tem muita audácia e pode fazer uma coisa em nome da coragem, isso é imprudente. Então está o equilíbrio ali, a virtude, né? Então ter tudo isso para favorecer os bons hábitos, para favorecer a vida de oração. Nathaniele Oliveira, seja bem-vinda. Italinho, acho que é esse o nome. Então vamos continuar aqui. O calor tá brabo, mas a gente vai continuar, tá bom? Porque o meu quarto aqui é bem fechado, né? E cercado de livros, é que fica quente mesmo. Eu vou talvez ligar o ventilador, vocês me dizem se atrapalha, se eu não aguentar tanto calor aqui, viu? Sou gordinho, né? Hoje o Juan que tá aqui, tá até aí nessa live, o Juan me mandou uma foto dizendo, Oséias, o que tu fez? Tu ficou tão feio, né? Mas eu não vou dizer o segredo da feiura, viu? Então vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá. Os maus hábitos que vai atrapalhar a nossa vida de oração, vai trazer distrações. Também uma outra coisa que vai atrapalhar muito. Também o estudo mal disciplinado vem a ser empecilho à vida de oração. Não por si mesmo, como justamente faz observar Santo Tomás, mas por causa da presunção e o orgulho a que dá ensejo. Não está no uso, e sim no abuso da ciência, a causa da indevoção, consoante assevera nos seus comentários ao Dr. Angélico Cardeal Caetano. Oséias, traduz em português agora. Vamos lá. Uma coisa que pode ser motivo de distrações é o mau estudo. Não é o estudo, é o mau estudo. Oséias, o que seria um mau estudo? Santo Tomás de Aquino e outros santos falam da curiositas. A curiosidade. Existe a curiosidade e a estudiosidade. A estudiosidade faz parte da virtude da temperança. A temperança vai dar esse equilíbrio, esse tempero, esse sabor certo, essa dose certa, essa medida certa para as coisas. Para a forma de ser amigo, para a forma de namorar, a forma de comer, a forma de abraçar, a forma de conversar nas redes sociais, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de fazer tal coisa. Então o que acontece? O que é esse estudo mal? É alguém que é movido somente pela curiosidade. Eu pego esse livro de São João da Cruz e eu gostei, tem 400 páginas. Aí eu quero ler ele num dia ou numa semana. E eu fico lendo, mas eu não tiro proveito espiritual algum para a minha vida, para que eu possa ser convertido,
por esse instrumento de Deus. Aqui não é Deus, é um instrumento de Deus, é um meio para me aproximar de Deus, e eu coloco isso como fim último. O estudo não é o fim último. Ou seja, eu posso passar o dia todinho lendo livros espirituais e não rezar. Então, aquela gana, aquela fome por aprender, o conhecimento, ele é necessário. O estudo é necessário. Mas eu não posso me embriagar. Deixo de rezar o terço, deixo de adorar o Santíssimo, deixo de meditar um pouco, deixo de silenciar, deixo de conviver e fico ali no estudo, ali direto, sem parar. Primeiro, por que vai atrapalhar a minha vida de oração isso? Porque eu tenho que dosar. Se eu estudo durante 1h30, por que não rezar durante 1h30? E dosando, fazendo esse equilíbrio. Porque a oração deve me levar à busca da verdade, que é um estudo sério e bom. Mas também o bom estudo deve me levar à vida de oração. Porque eu posso ler algo muito importante e falar: poxa vida, que legal, que massa, que bacana, que profundo. Aí vai ler mais. Não. Quando você pega um livro espiritual, não é de alta ajuda, um livro espiritual mesmo, profundo, bom, com a reta doutrina, quando aquilo te tocar, você para, reza, adora, suplica, chora, canta, silencia, ora em línguas. Deixa o Espírito Santo conduzir. Às vezes você lê um parágrafo e Deus foi te tocando. E você deve parar. Fecha o livro, coloca no canto e reza. E se une a Deus. Às vezes aquilo te tocou. Aí você, valha como é profundo. Aí vai lendo mais. Aí aquilo que seria um alimento para a pessoa se torna algo desordenado. Porque um alimento tem que ser mastigado. O alimento, quando é saboroso, imagina você comendo um sorvete e você só engole. Você comendo um pudim e você só engole. Faz mal para o seu organismo natural. Comer sem mastigar, sem degustar. Então a gula não é só comer muito, é comer com muita pressa. É comer só o que dá prazer e pronto, só pelo prazer, e não o que faz bem à saúde. Trazendo isso para a vida espiritual, a minha e a sua leitura espiritual deve ser o quê? Profunda, inclinada para a eternidade e, de modo especial, bem ruminada, como nós chamamos, bem mastigada. Você não pode, se algo te tocou, passar para outra coisa. Se alimenta daquilo que te tocou. Gente, isso é um conselho tão simples, mas às vezes nós não obedecemos. Nós somos orgulhosos. E é isso que atrapalha a vida também de estudo, porque a gente se torna presunçoso e orgulhoso. A gente vai ler uma leitura, um estudo, ler uma leitura ficou redundante, né? Nada a ver. Você vai ler um texto bíblico, que é palavra de Deus ali. Anunciação do anjo, eu já sei de qual é salteado. E não deixa a novidade de Deus te transformar. São João de Ávila, ele fala uma coisa muito pesada. Aliás, os santos, né? Existe uma expressão muito bonita que São João de Ávila usa, que nós precisamos levar umas pancadas de amor. Pancadas de amor. Porque nós somos muito malandros. Se ele fosse aqui do Brasil, ele dizia: a gente quer dar o jeitinho brasileiro, né? É um santo espanhol, doutor da igreja, São João de Ávila. E ele fala o seguinte: o pregador
não é aquele que vomita palavras. Repito, o pregador, o bom pregador, não é aquele que vomita palavras, mas é aquele que alimentou-se da palavra, ruminou, meditou, aquilo tocou a vida do pregador e ele transborda. É isso que é uma pregação. Uma pregação não é tipo assim, eu leio um livro, decorei, eu vou falar para todo mundo sobre qualquer assunto. Gente, isso é palavra vazia. Isso não muda. Deus é tão bom que ele pode até usar um pregador desse jeito para tocar alguém, porque Deus é bom demais. Se utiliza dos vasos mais impróprios, insuficientes para agir, mas essa postura é inadequada. Então isso vai nos distrair na vida de oração, porque muitas vezes você pega um texto de São Lucas, Lucas 1, 26 seguintes, a anunciação do anjo, aí você vai olhar na Peregrino, o que é que significa? Beleza, vai ajudar um pouquinho na oração. Mas você começa a olhar o rodapé todinho. Aí daqui a pouco você pega outro livro, ou o mesmo livro da Bíblia, e olha o outro rodapé. Daqui a pouco você não está rezando com a palavra. Você está fazendo um estudo científico. Não tem problema. Mas o estudo científico é em outro momento. O estudo hermenêutico, exegético, que pode ser aplicado ali sem algum problema, claro que pode. Mas você não pode passar a sua oração dizendo, essa palavra no grego, no hebraico, no latim, e o que disseram sobre isso, e ficar ali preso e se perturbar. E aquele texto que seria um alimento transformador da tua vida, da minha vida, vai se tornar motivo de dispersão. Você descobriu muitas novas coisas, mas a novidade de Cristo não te alcançou, porque você apenas adquiriu mais conhecimento, mas você não foi moldado pela mão de Deus. É diferente. Em Jeremias 18 mostra Deus como um oleiro, né? E de fato na vida de oração e na vida de estudo é a mão de Deus. A mão de Deus na linguagem bíblica é o Espírito Santo. E também o dedo de Deus é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ali nos poldando, nos purificando, nos formando. Assim como fez o Adão, o primeiro Adão, Deus em cada oração vai nos fazendo um novo homem e as mulheres uma nova mulher. Bem-vinda a Maiara, também a Daniele, seja bem-vinda. Então ter cuidado. Zé, você está me dizendo para não estudar? Não, estou dizendo para você estudar. Não fazer um estudo mau. O mau estudo é onde eu quero saber mais do que todo mundo. Eu estudo só para ganhar dinheiro. Eu estudo as coisas de Deus só para ganhar dinheiro. Eu estudo as coisas de Deus só para ganhar elogios. Eu estudo as coisas de Deus só para me orgulhar. Então isso atrapalha. Porque quando você vai para a oração, você vai ficar preocupado só com aquilo que você estudou de uma forma equivocada. E não vai deixar que aquele estudo te favoreça na oração. Então, devemos estudar? Sim. No Brasil, infelizmente, há um anti-intelectualismo. As pessoas, quando veem muitos livros, às vezes elogiam, mas às vezes criticam. Esse aí não reza não, tem um monte de livro. É um metido intelectual, não reza. Não. Isso é uma postura inadequada. A gente deve estudar sim. Só que tudo de forma ordenada. Eu não posso estudar 4 ou 5 horas por dia e esquecer de rezar. Vai falar São Pio de Pietrelcina. Quem busca mais o estudo que a oração, busca a si mesmo e não a Deus. Quem busca mais o estudo que a oração, busca a si mesmo e não a Deus. Então esse conhecimento embriaga. Continuando. As distrações procedem, sobretudo, dos pendores do coração. O espírito volve constantemente ao que afeiçoa, e é inequívoco sinal de amor o espontâneo retroceder do pensamento ao mesmo objeto. O ódio, conquanto obra em um sentido contrário,
produz idêntico efeito. O objeto detestado importuna o espírito com insistência tão forte quanto a da grata obsessão do objeto amado. Ou seja, quando nós estamos rezando, nós estamos diante daquele que nós amamos. Então todo o nosso ser vai se dobrar para dar atenção àquele que é o amado. Mas quando nós odiamos algo ou alguém, nós não vamos dar atenção. Quando alguém é um pouco insuportável, a gente finge que está ouvindo a pessoa, né? Mas fica pensando em mil coisas, mas não escuta a pessoa. Da mesma forma, quando nós estamos na oração, nós nos entregamos às distrações, não é uma postura de amor a Deus, é uma postura de ódio a Deus. Porque quando nós amamos, nós fazemos o esforço de ouvir com atenção. Tanto que a palavra obediência quer dizer ob audire, ouvir intensamente. Ouvir querendo entender, querendo aprender, querendo amar a voz que eu escuto, querendo entender o direcionamento. O grande problema é que nós vamos para a oração com essa postura só de obrigação. Tem que rezar mesmo, né? Se não rezar, aí pode ser pecado. Se não rezar, eu fico com consciência pesada. Vou rezar. Como se fosse um peso terrível. Claro que há fase na nossa vida que é assim a oração. Algo exigente, desgastante, né? Que você sai para a oração angustiado e volta mais angustiado ainda. É normal isso. Porém, isso não deve ser motivo para a gente não rezar. Porque estando inflamado, fervoroso, você deve rezar. Estando desanimado, fraco, abatido, sem sentido as coisas, mesmo assim você deve rezar. É o que falava Santa Teresa de Ávila. Há dias que a gente acorda com a disposição de incendiar o mundo. Há dias que a pessoa acorda nem com a disposição de matar uma mosca sequer. Mas a pessoa deve rezar com a mesma determinação. No dia que desejou incendiar o mundo e no dia que não tem coragem de matar uma barata. É a decisão. É o que fala Santa Teresa de Ávila. A determinação. Ou seja, uma vontade firme. Uma vontade forte. A minha inteligência diz para a minha vontade: você precisa rezar. A minha inteligência vai me direcionando. Essa inteligência iluminada pela fé. Por exemplo, a fé me ilumina a minha inteligência. Eu sei que eu preciso rezar. A minha vontade vai sendo fortalecida pela graça. E isso é um homem livre. E um homem livre vai conseguir combater com força as distrações que venham na oração. Bem-vindo a Raquel, o Ronaldo, o Paulo Miki e também a Natalice Salles. Se eu estiver falando o nome errado, vocês me digam, tá bom? Continuando. Atuando mais coisas que podem nos distrair da oração. Vamos lá. Atuando sobre os órgãos, como já dissemos, pode o demônio suscitar impressões, imagens e pensamentos que nos desviam de Deus. E é principalmente no momento da oração que ele exerce tão funestas influências, na medida em que lhe permite Deus. Seria difícil explicar diversamente certas obsessões que se produzem quando a alma porfia por ascender a Deus. Agora vamos traduzir em português. Não sei se vocês entenderam. O que o demônio faz? Muitas vezes. Nem sempre é ele, às vezes é apenas as nossas desordens, a nossa carne, né? Mas muitas vezes o demônio faz o quê? O demônio ele tem o poder de nos colocar sensações. Eu falava hoje numa live pela tarde sobre a luxúria, sobre a cólera espiritual e sobre a gula espiritual, era isso.
E antes eu gravei sobre a luxúria espiritual. Depois eu explico melhor como seria, né? Mas aqui vamos prestar atenção, como o demônio é sutil. Algumas coisas que acontecem na vida espiritual, em especial dos principiantes, que não são muito percebidas. Algumas artimanhas do demônio. Lembre que nem tudo pode ser levado para o lado psicológico. E nem tudo pode ser levado para o lado demoníaco. Às vezes as duas coisas acontecem. Às vezes uma das duas. Daí entra o discernimento dos espíritos. Um dom que nós devemos clamar muito a Deus. Nós não clamamos esse dom. E às vezes achamos que tudo é da nossa cabeça. Às vezes achamos que tudo é do demônio. E às vezes achamos que tudo que vem é de Deus. Não. Não é bem assim. Então o demônio, ele pode querer desviar a nossa atenção. Ele vê que a gente está, de certa forma, pelos nossos atos, progredindo na oração. Por que eu digo através dos nossos atos? Porque o demônio não consegue ver o mais íntimo de nós. O demônio não consegue ver o trabalho que a graça de Deus realiza em nós. O demônio não tem acesso a isso. Isso é inacessível ao demônio. E é inacessível também ao nosso anjo da guarda. É acessível somente a Deus o trabalho que a graça faz em nós. Isso tem que ficar muito claro. Só que o demônio é muito esperto e ele nos observa. Ele é um expert observador. E ele vai tentar colocar coisas que nos atrapalhem na oração. Até mesmo coisas aparentemente boas. Exemplo, tinha uma mulher que ela era mística. Só que o que acontecia na oração dela? O demônio depois começou a se intrometer nas visões místicas que ela tinha. E toda vez que ela via as chagas de Cristo, começava a sair das chagas de Cristo como se fossem moscas, lavas, pus e um monte de coisas feias. Então, como é que o demônio distraía essa pessoa? Aquela pessoa ficava olhando para aquilo, tempos e tempos, ia passando o tempo da oração, e ela ia olhando para aquelas moscas que saíam da chaga de Cristo, besouros, lavas. E o tempo da oração passava, e ela não aproveitava os frutos da voz de Deus, da ação de Deus, do trabalho da graça, porque ela ficava distraída olhando para isso que o demônio colocava ali. Era a princípio algo bonito, Jesus, chagado, glorioso, só que começava a ter aquelas coisas que não tinham fruto nenhum. E isso se repetia dia após dia na oração dela. Então, quando começava a vir coisas que parecem bonitas, mas que não tem fruto nenhum, é preciso que a gente tenha atenção. Isso é de Deus mesmo? Qual é o fruto disso? Qual a finalidade disso? Bem-vinda, Mara, Moisés, a Letícia. Bem-vindos. Não sei se eu deixei de acolher mais alguém. Maria. Então, meus irmãos, o demônio pode fazer isso na oração. Ou em outros momentos de oração, mas que não é oração pessoal no estilo bíblico, mas pode ser uma adoração ao Santíssimo, na hora da comunhão, na hora da missa, na hora do rosário, no retiro pessoal, no retiro comunitário, ele pode fazer. Outra coisa que o demônio pode fazer para nos distrair e para nos perturbar, viu? O demônio pode colocar pensamentos de blasfêmias na sua cabeça e na minha. São João de Ávila, ele fala muito sobre isso no livro Audi Filha, sobre esses enganos do demônio, são tentações contra a fé. Começa a vir sem você querer pensamentos de blasfêmias. Blasfêmias contra os santos, contra a Virgem Maria, contra os anjos, pensamentos de ódio contra um irmão, pensamentos de repulsa, de raiva por um formador, por um padre, pelo Papa, contra um bispo, de uma vez, de uma hora para outra. Pensamentos de blasfêmias, de revolta, pensamentos imorais, palavrões contra Deus. Eu não sei se alguém de vocês, não precisa comentar, já teve essa experiência, mas o demônio pode agir assim, para deixar a pessoa perturbada, como se ela estivesse ficando louca,
ou como se ela tivesse pecado mortalmente. O que o demônio quer com isso? Quer tirar a atenção da oração, quer perturbar a pessoa, quer afastá-la da comunhão frequente para que ela fique fraca e entre no estado de desespero. Então é uma grande armadilha. Várias pessoas já passaram por isso e acham que estão ficando loucas, que precisam buscar um psiquiatra. Claro que há situações também que, como a pessoa está vivendo num ambiente religioso, né, espiritual, algumas patologias acontecem com coisas semelhantes a essas, como a tentação do demônio. Tipo, pensamentos de blasfêmias contra a cruz, olhar para a imagem de Jesus crucificado e imaginar um monte de bobagem, de besteira contra Jesus. Pode acontecer em uma mente perturbada, com problemas psiquiátricos, que precisam ser tratados. Isso pode acontecer. Mas também, muitas vezes, é uma ação direta do demônio. Não há nenhum problema psicológico, não há nenhum problema psiquiátrico, que precisa ser tratado com remédio, de forma alguma, nem com terapia. E o demônio coloca para que a pessoa ache que ela está influenciada pelo demônio, no sentido de ter uma, entre aspas, quase possessão, mas não possessão, uma influência, uma opressão, uma obsessão, outras coisas mais. Então o demônio, ele faz a festa para distrair, ou com coisas bonitas, mas que não tem fruto nenhum, como eu dei um exemplo aqui. Vou dar um exemplo da minha vida. Uma vez eu estava rezando o Texto da Misericórdia na capela. E eu estava tocando violão, porque era um Texto da Misericórdia com outras pessoas. O Santíssimo estava exposto. Isso está com uns 5 anos ou mais. Eu comecei a tocar o violão e fechei os olhos e muito concentrado e me entregando à oração. Eu senti como se o meu corpo estivesse suspenso. Não estava, óbvio, né? Se bem que o demônio pode suspender uma pessoa, fazer ela levitar. O demônio pode fazer isso, com a permissão de Deus. O demônio pode colocar falsos estigmas, óbvio, tudo com a permissão de Deus. Claro, tudo é na permissão de Deus. Então, o que acontece? Eu senti como se eu estivesse levitando e fiquei assim, envaidecido, orgulhoso. Aquela coisa, poxa vida, eu estou tendo uma experiência mística, né? Na mesma hora me veio uma palavra certeira de ciência, acompanhada ali do discernimento dos espíritos. É o demônio. Aí eu saí daquele engano, daquela ilusão. Ou seja, eu estava tendo uma sensação como se estivesse levitando, sem estar, óbvio. E eu, no lugar de estar mirado, olhando para Jesus, como diz Santa Teresa, mira quem te mira, olha para quem te olha, eu estava olhando para a sensação que eu estava sentindo. E deixei de me deter em Deus, no meu amado, para me deter naquela experiência que eu achava que era mística, que na verdade era uma ação do demônio, para me tirar da oração, para me levar ao orgulho, à vaidade e me desviar de Deus. Aí caiu logo o engano. Então a gente deve ter muito cuidado, né? Muito cuidado com isso, na oração. Certas experiências devem ser discernidas. E se elas se repetem e você acha muito estranho, leve para alguém mais experiente na vida espiritual, para que ela possa te instruir, para que ela possa te ajudar. Porque às vezes você acha que está crescendo na graça e aquilo está sendo apenas uma distração para que você não possa ter um avanço, um progresso na vida espiritual. Então, muito cuidado com isso. Então, já falei aqui dos maus hábitos que trazem distrações, os maus hábitos do nosso dia a dia, no comer, no ver, no falar, no assistir, no ouvir alguma coisa, no dormir tarde, no acordar tarde demais. Essas desordens atrapalham e geram distrações.
A outra coisa é o mau estudo, o estudo indisciplinado. E a terceira coisa é essa ação do demônio, né? Às vezes também o demônio coloca o quê? Tentações de ódio, que invadem a alma para induzi-la ao mal. O demônio tenta colocar sentimentos de ódio contra alguém, como eu falei, contra um padre, contra um amigo. De repente vem aquilo, né? Cansadas, desanimadas por essas irrupções malditas, que parecem aguardarem o tempo da oração para se manifestar, almas há que abandonam a oração, com o propósito de assim recobrar a paz e cair de todo nas armadilhas do tentador. Ou seja, a pessoa se vê tão assediada por essas tentações, tão fadigada, tão perturbada, que ela, poxa vida, não vou rezar mais não. Toda vez que eu rezo, que eu intercedo, que eu adoro, isso acontece. Não, vou deixar de rezar, é melhor não rezar. Ou vou rezar só o básico, de manhã eu me acordo e rezo, à noite eu vou dormir e rezo um pouquinho, vou comer coisa e rezo um texto normal e pronto. Eu vou me entregar à oração mental. Eu vou fazer lives sobre a oração mental. A gente precisa aprender a fazer uma boa oração mental, certo? Às vezes nós não sabemos. Nem sabemos fazer a oração vocal nem a mental. A gente precisa aprender a rezar. Tá certo? Pedir ao Senhor que nos ensine. Aqui eu estou falando do problema em si, né? Aí tem pessoas que abandonam a oração por conta disso, né? Abandonam mesmo para recobrar a paz. Isso é um engano, é aí que o demônio monta na pessoa e faz a festa, né? O combate que então se trava não é menos proveitoso que a própria oração. Já falava São Francisco de Sales, como eu disse no início, né? Se você está no combate e vem um monte de barbaridade, você sai mais angustiado, você rezou. E aquilo agrada a Deus, porque você está na oração combatendo. Não é para ter consolo. Se vier o consolo e for de Deus, aleluia, bendito seja Deus. Se não vier, bendito seja Deus. Santa Brígida, melhor dizendo, um dia ouviu da Santa Virgem que esse combate que é travado na oração ele é muito proveitoso para o crescimento da pessoa, né? Qual é o fruto desse combate? Ou seja, é o fruto, um dos frutos, a humildade, porque vai ter duas coisas aqui, dois méritos. Da oração que você queria fazer, do jeito certo, né? Do jeito melhor, e não conseguiu. E a oração que você fez em meio aos combates. Então tem dois méritos. Da oração que você queria fazer da melhor forma e da oração que você fez com todo o combate. Então os méritos são imensos. Uma riqueza enorme. Yanis Souza, seja bem-vinda. Também a amiga Neurivânia. Então aqui são algumas coisas da distração na oração, né? Tá dando para entender, meus irmãos? Tem alguma pergunta para colocar? Aqui eu falei dos problemas. Se eu for falar das soluções, dá para falar um pouquinho. Eu vou tentar falar de forma mais compactada. Enquanto isso, vocês podem comentar, fazer alguma pergunta. Se eu puder, eu respondo, tá bom? Se eu souber. Bem-vindo, meu amigo Giliardi. Vamos continuar aqui sobre as distrações. O que fazer para vencê-las, né? Aqui nós estamos falando de distrações involuntárias, certo? Não é das voluntárias que você está buscando. Aqui é você sem fazer nada, elas acabam vindo. Sem fazer nada na hora da oração. Mas as distrações vêm. São involuntárias, então não há pecado algum aqui. Como
vencer essas distrações? Durante a oração, se combate a distração, reconduzindo o espírito e o coração ao que se está fazendo, logo que se percebe o pensamento estranho. Por exemplo, veio um monte de pensamento que o demônio colocou, ou veio na sua cabeça esses pensamentos meio malucos, ou pensamentos até bons, justos, tipo, lembrar de uma conta para pagar não tem problema, mas o problema é você passar 1 hora rezando, fixado na conta que tem para pagar. Vem uma tentação contra a castidade, eu vou fazer o quê? Redirecionar minha alma para Deus e dizer, Senhor, eis aqui minha alma que não é casta ainda. Eis aqui, Senhor, vence em mim, me faz puro como tu és puro. Vem uma tentação de raiva, de julgamento. Você transforma isso em oração. Deixa Deus transformar. Senhor, me dá um coração misericordioso. Porque essas coisas que são vomitadas na oração, essas lavas, né, devem ser transformadas em matéria de oração. Não devem ser o centro da oração. Mas devemos colocar aos pés do Senhor, para que Ele transforme aquilo. Aí vai falar de 3 coisas para a gente sair da distração. Primeiro, a humildade. Diz, Senhor, eu estou muito distraído, mas eu quero olhar para Ti. Humildemente pedir ao Senhor, se humilhar mesmo, dizer, se eu não estou conseguindo rezar, não. Estou conseguindo me preocupar, ficar com raiva, ficar cansado, querer sair daqui, não estou conseguindo rezar. Me ajuda, Senhor, aquela atitude humilde, é o ato de humildade que nós chamamos, né? Porque a oração ela tem frutos quando ela é humilde. Então é uma das coisas que deve estar sempre na nossa oração. Humildade. Como fala sempre na palavra, Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Bem-vinda, Fabiana. Seja bem-vinda, minha irmã. Continuando, né? Segunda coisa, para vencer distrações. Não zangasse nem inquietasse, porque isso revolveria o fundo da alma e levantaria novas ondas de distrações. Ou seja, o demônio tentou colocar um monte de coisa na sua cabeça naquela hora da oração, ou mesmo você, sem o demônio agir, mas já vê um monte de coisa. Às vezes não dá nem para discernir quem foi e quem não foi, e naquela hora não interessa mesmo, só se Deus revelar, né? O que acontece? Não adianta você se zangar. Poxa vida, toda vez que eu vou rezar, aparece isso na minha cabeça. Como é que pode ficar ali com raiva de você mesma, ficar com raiva de Deus, ficar com raiva, zangado com tudo? Não. Pede ao Senhor um coração manso também. A humildade e essa mansidão. Tá vindo um turbilhão de coisa, você não consegue fazer uma oração mental. A oração mental, depois eu explico melhor, mas a oração mental não é só a oração que você faz na mente, não. É oração espontânea. Eu posso estar falando, Senhor Jesus, toca a minha esposa, toca tal pessoa, cura, Senhor, me perdoa, porque eu sou tão medíocre. Eu estou falando, mas isso é uma oração mental, porque ela é espontânea. Ela está saindo do mais profundo do meu coração de uma forma espontânea. É uma conversação com Deus. Isso é oração mental, que eu posso falar e eu posso pensar, mas vai continuar sendo oração mental. A oração vocal são as orações que eu rezo, que já existem. O credo, Pai Nosso, o terço, o rosário, o ofício, as devoções, o texto da misericórdia, o texto da providência, o texto da libertação, o texto da batalha e por aí vai. São orações que já são feitas. E com a igreja, com os irmãos, eu rezo ali. Mesmo que eu esteja sozinho, mas quando eu estou rezando o texto, estou rezando com a igreja. O rosário com a igreja. Eu não estou separado, não estou apartado. Então é oração vocal, uma oração que já é recitada, já é conhecida. E eu posso rezar um texto mentalmente, e eu posso rezar um texto, por exemplo, falando. É uma oração vocal, porque já existe uma voz que compôs aquela oração,
Já está ali na voz da igreja, né? Uma oração que já é ecoada. Então, a oração vocal não é só quando eu falo, é uma oração que já existe, que a gente recita, né? Como texto, ofício, as devoções. Por que eu toquei nesse assunto? Porque às vezes você está na oração e não consegue, por exemplo, fazer uma oração mental, espontânea. Aí você pode fazer ejaculatórias um pouquinho. Jesus, misericórdia de mim. Piedade, Senhor. Jesus, misericórdia. Fazer algumas ejaculatórias que te ajudem novamente a se concentrar e a voltar a alma para Deus. Ou silenciar, ou quem é de expressão carismática, orar em línguas, né? Mesmo que não participe da renovação, hoje a nova comunidade, mas aproveitar esse dom de línguas. Eu lamento muito que, por conta de várias pessoas que atacam em relação ao dom de línguas, as pessoas que têm o dom de línguas não usufruem deste dom. Nós banalizamos o dom de línguas e não usufruímos da grande graça. Por isso que a gente não se abre aos dons superiores, como fala São Paulo. Porque a gente não aproveita deste dom tão simples e tão belo que é o dom de línguas, né? Na oração pessoal, na oração pelos outros. A gente precisa, né? Então, primeira coisa, humildade. Segunda coisa, não zangar-se. Não ficar com raiva por conta dessas distrações. E terceira coisa, para vencer distrações, seria não discutir na oração. O que é não discutir na oração? Tipo assim, será que veio do demônio isso aqui? Será que veio da minha carne? Será que eu consenti? Será que eu pequei nessa hora que veio essa imagem na minha cabeça? Que veio esse sentimento? Será que eu pequei na oração? E se na hora da oração você fica pensando, será que eu pequei nessa oração agora que eu estou pecando? Será que eu estou pecando? Será que isso que eu senti agora é pecado? Ou seja, você fica conversando, brigando, né, consigo mesmo. Então isso vai roubar ainda mais a tua oração. Porque você fica colocando essa dúvida se pecou, se não pecou, se consentiu naquele mau pensamento, ou naquela imagem que veio ou não, naquela raiva, naquela sensação. Se você fica discutindo consigo mesmo, isso faz o quê? Vai acabar com a tua oração. Não é assim. Você deve, mesmo que venha coisas que você não queira, sentimentos, pensamentos, continua falando com Deus, se dirigindo a Deus, a Ele, não a si mesmo. Não é momento de investigar nada. Depois, pede uma ajuda a um diretor espiritual, alguém mais experiente na fé, que vai te ajudar a discernir, se assim for necessário. Então são essas três coisas, né? Aí, por exemplo, terminou a oração, o que eu devo fazer? Durante o meu dia, eu devo fazer um exame particular, um exame de consciência, para saber de onde é que veio tanta distração. Como é que foi meu dia? Eu estou assistindo todo tipo de coisa mesmo? Eu estou ouvindo, falando, tagarelando o dia todo? O que eu faço no meu dia que desemboca em um monte de distrações da minha oração? E eu vou tentar ordenar melhor o meu dia, ordenar melhor a minha vida, ordenar melhor o meu estudo. Porque, como eu falei, os nossos maus hábitos, o nosso dia, se ele for mal organizado, totalmente bagunçado, vai causar distrações terríveis, involuntárias na nossa oração. Também uma vida de mau estudo, estudar excessivamente ou estudar mal, vai trazer distrações para a oração. E querer transformar a oração num estudo, né? A pessoa está ali para rezar e ela começa a estudar. Ah, que livro bom, Santo Tomás de Aquino. E já lê uma página, 2, 3, 10, 15, 20. Daqui a pouco ela está com 3 horas só lendo. E não rezou nada. Cuidado. Tenhamos cuidado com isso. E outra coisa seria a ação do demônio, né? 3 fontes da tentação.
Até a gata quer confirmar, né? Então, meus irmãos, foi a nossa live de hoje. Eu queria agradecer a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui. Foi uma live longa, eu acho que deve ter sido 1 hora, viu, de live. Obrigado pela fidelidade de vocês. Vamos rezar um pouquinho, né? Só entregando esse final de live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quero te pedir nesta noite, bater a porta do teu coração sagrado, pedir por cada um que entrou nessa live, que ainda vai ver depois a gravação, que sejam socorridos, Senhor, pela tua graça. Sejam socorridos pelo teu amor infinito, que nos sustenta, que nos renova. Dai-nos, Senhor, um coração novo, um coração que não alimenta as distrações. Obrigado, Senhor, porque nesses combates tu nos fortalece contra nós, contra o demônio, contra o mundo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Anjo da Guarda, obrigado, Virgem Maria, obrigado, glorioso São José, por esta noite, pelos irmãos. Ordena, Senhor, a nossa vida tão bagunçada, tão fria, às vezes morna. Te peço, Senhor, desmascara toda ação do mal em nossa vida, toda investida do maligno. Desmascara, Senhor. Dai-nos o discernimento dos espíritos. Seja em meu favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. São João de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para todos. Foi uma alegria estar com vocês. Salve Maria. Shalom.